Irmãos, eu quero ler com vocês em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Glória a Jesus, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Bem rapidinho, vamos trazer aqui uma meditação acerca dos dons espirituais. Posso orar pedindo dons? Posso buscar por dons? A Bíblia Sagrada responde para você nesta noite. Como alcançar os dons do Espírito? Como obter os dons de Deus? Louvado seja o Senhor. Nós vamos aprender agora um pouquinho sobre isto em apenas um versículo da Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Olha o que está escrito. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que maravilha! Que palavra maravilhosa! Pastor, posso orar para buscar dom? Posso pedir dons? Deve. Pode não, deve. Para você ser uma ferramenta completa na mão de Deus. Uma ferramenta útil. Uma ferramenta boa. Porque tem ferramenta ruim, tem ferramenta boa, sim ou não? Tem ferramenta de péssima qualidade e ferramentas de boa qualidade. Então, para você ser uma ferramenta de boa qualidade na mão de Deus, você deve buscar os dons espirituais. Isso não é o pastor Tiago que está dizendo, meus irmãos. Isso não sou eu que está dizendo. Pastor que fala para você não orar pedindo dom, buscando dom, é porque não quer que você seja usado. Só ele quer ser o bambambam. Só ele quer ser usado. Só ele quer ser o bonitão da balachita, como falava antigamente, bonitão da balachita. A Bíblia manda buscar os dons. Então, portanto, procurai. Como alcançar? Como obter os dons do Espírito de Deus? Primeiro que os dons do Espírito Santo é para quem está em Cristo, para quem aceitou Jesus, para quem foi batizado com o Espírito Santo de Deus, para quem foi convencido pelo Espírito Santo de Deus e está liberto, e está andando em obediência à palavra de Deus. Então vejam bem, portanto, procurai. Se está mandando procurar, é porque está escondido. Você vai procurar algo que está na vista? Vai. Você vai procurar algo que está escondido. Então tem que caçar, tem que procurar. Vamos trazer aqui outros adjetivos, outros derivados dessa palavra. Procurar, caçar, cavar, investigar, ir a fundo, ir além. Aqui está dizendo, procurai. Procurai. Se a Bíblia está mandando procurar os dons, é porque eles estão escondidos, eles estão ocultos. Tem que procurar, tem que cavar, tem que buscar. O que o Senhor diz? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de
todo o vosso coração. Que mais que o Senhor diz? Clama a mim e responderei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. Então o tempo todo o Senhor manda nós achegar a Ele. Achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós. O tempo todo o Senhor manda nós buscar Ele. O tempo todo o Senhor manda nós clamar a Ele, nós invocarmos o nome dEle. Eu quero ser breve, depois eu vou trazer um estudo mais detalhado acerca disso. Portanto, procurai com zelo. Coloca aí alguns adjetivos da palavra zelo. O que é zelo? Com zelo. Cuidado. Zelo aqui. Então, primeiro passo para você alcançar os dons de Deus. Primeiro passo, desejo. Escreve aí. Zelo aqui, no original, eu esqueci a palavra no original grega, mas o zelo aqui é desejo. É o mesmo que está escrito lá em Marcos, que Jesus disse: se o homem olhar para a mulher e desejar no seu coração, e desejá-la, olhar com desejo, já cometeu adultério. Então, o desejo do coração, mas lá é um desejo ruim, desejo pecaminoso. Aqui é a mesma palavra grega, lá é traduzida para desejo aqui também, para zelo. Lá é desejo, aqui é zelo. Então aqui desejo, mas é um desejo bom. Não, aqui não é um desejo pecaminoso. Aqui é um bom desejo. Então desejar. Primeiro passo para buscar e alcançar os dons de Deus. O primeiro passo, desejo, zelo, vontade. Zelo, desejo, vontade. Mesma coisa. Isso você já tem. Zelo, desejo, vontade. Só que tem pessoas que ficam só na vontade. É igual você tiver com vontade de tomar uma Coca-Cola e não ir na padaria comprar Coca-Cola, você vai ficar só na vontade. Tá com vontade de tomar um sorvete, não vai na sorveteria, vai ficar só na vontade, só no desejo. Então esse desejo envolve, ele tem que partir para uma ação. Escreve aí: procurar, desejar e agir. Procurar, desejar e agir. Ah, tô com vontade de comer um bolo. Se eu não fizer o bolo ou ir comprá-lo, vai ficar só na vontade. Então procurai com zelo, com desejo, com vontade. Isso aqui envolve ação. Não adianta só ter desejo. Não adianta só ter vontade. Tem que agir diante desse desejo. Tem que agir diante dessa vontade e procurar, caçar. Está escondido, está oculto. Está escondido em Deus. Está em algum lugar. Opa. Se está mandando procurar, é porque está em algum lugar. Olha o mistério. Se está mandando procurar com zelo, com desejo, os dons, e está mandando buscar os melhores, é porque está em algum lugar. Quando você manda alguém procurar uma coisa, é porque você sabe que está escondido em algum lugar. Procura lá para mim. Procura isso, procura aquilo lá para mim que você vai achar. Aqui é Deus que está mandando. Aqui Deus está usando o apóstolo Paulo para nos
ordenar, nos orientar, procurar os dons, é porque estão em algum lugar. Está escondido. Está em outra dimensão. Está em outra dimensão. Está em outra localização. Está em outro mundo. Mundo espiritual. Então, procurar, porque está escondido, está oculto. Desejar e agir. Agir. Você já tem o desejo, você já tem a vontade. Agora você vai procurar, agora você vai agir. Você vai cavar. Como que faz isso? Procurai com zelo os melhores dons. Ó, tá mandando você ser ousado ainda, pedir os melhores. A Bíblia diz que o dom de profetizar é dos melhores dons. Que aquele que profetiza, ele está acima, ele está superior daquele que fala em língua. É mistério, hein? Quer ver? Deixa eu achar aqui. Que estudo maravilhoso, hein, meus irmãos? Cadê o 14? Aqui, ó. 1 Coríntios 15, verso 2. Quer ver? Ah, não, de novo aqui, ó. De novo aqui, ó. Olha o 1 Coríntios 14. De novo mandando procurar. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. De novo, irmãos. Olha que está orientando duas vezes. Em 1 Coríntios 12, 31. E depois de novo 1 Coríntios 14, 1. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, a não ser que interprete, porque ninguém o entende. Em espírito fala em mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica a si mesmo, por isso que é importante orar em língua, tá? Você pode passar horas orando em língua. Você está edificando a si. O que é edificar? Edificar, alimentar, fazer crescer. Então, quando você ora em língua, passa horas orando em língua, você faz crescer o seu espírito. Você aviva o seu espírito. Você ativa o seu espírito. Porque Deus não ia te dar um dom inútil. Será que os dons de Deus é inútil? Será que Deus ia te dar um dom de línguas estranhas inútil? Inutilizável? Sem finalidade? Sem utilidade? Não. Quando a Bíblia fala para também orar no Espírito, as línguas são palavras espirituais. Orar em língua também é orar no Espírito. Assim como orar em pensamento também é orar no Espírito. Louvado seja Deus. Então, quem fala em língua, quem ora em língua, edifica a si. Seu espírito é ativado. Seu espírito é recarregado. Quer ver uma prova? Já reparou quando você começa a falar em língua? Te dá aquele fogo por dentro? Aquela ativação, aquele ânimo por dentro? É assim ou não é? É assim ou não é? Mistério de Deus. Vamos voltar aqui. Vamos continuar aqui falando. Então, como buscar? Você já tem desejo, já tem a vontade, já sabe que tem que procurar porque está escondido. Se tem que procurar é porque não está à vista. Está escondido.
Então tudo isso você já sabe. E como começar a procurar? Como começar a buscar para encontrar? Oração. Escreve aí. Procurar. Escreve alguém aí. Procurar. Desejar. E agir. Agora, orar. Procurar, desejar, agir. Você sabe que tem que procurar. Já tem o desejo. Agora você vai agir em prol dessa busca, em prol dessa procura. Agora você vai começar o quê? Orando. Está escrito: pedi, pedi, vos será dado. Batei e a porta vos será aberta. Orar. Porque orar é comunicar com Deus, é falar com Deus. Mas agora escreve aí, ó. Orar, pedir até receber. Porque Deus vai testar seu grau de interesse. Deus vai provar seu coração primeiro, para ver por que você está buscando aqueles dons, para que você está pedindo aqueles dons, se é para aparecer, se é para ganhar dinheiro, se é para ter glória, para ter honra para você mesmo. Deus vai olhar a intenção do seu coração. Antes de Deus dar, Deus vai ver a intenção do seu coração. Deus vai aplicar testes em você. Deus vai te testar. Você vai ser testado. Você vai ser testada. Vai ser provado, vai ser provada. Mistério, hein? Por que eu ensino essas coisas para vocês? Porque é experiência própria. Então, se eu tenho experiência nisso e vivo isso, então eu tenho já essa capacidade para ensinar. Ou seja, eu não estou trazendo letra para você. Não estou trazendo teologia para você. Estou trazendo o ensinamento na prática. Olha que maravilhoso isso. Porque o ensinamento teórico, muitas das vezes não ajuda muito. Mas o ensinamento na prática é que é o mais valioso. Então, dê valor a isso. Anota aí o que você está aprendendo nessa madrugada. Então você tem que orar até receber. E Deus vai testar o seu caráter. Deus vai testar a sua paciência. Deus vai testar a sua persistência. Orei, busquei, fiz uma campanha, jejuei, consagrei, orei, pedi. Não recebi. Nada de receber. Deus está te observando. Deus está te testando para ver o seu grau de interesse. Deus está olhando para o seu coração, para o seu íntimo, o porquê daqueles dons, por que você está pedindo, por que você está buscando. Normalmente, anota aí, normalmente, quando buscamos os dons de Deus, quando queremos os dons de Deus, eu só tenho uma resposta para você. É porque amamos a Deus. Amamos. Sentimos um amor elevado, um amor grande por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Amamos tanto Ele que queremos ser cheio dele, queremos ser usado por Ele. Simplesmente por isso. Porque amamos Ele e queremos ser útil na obra dele. É isso. A sua intenção deve ser essa. Por amar a Deus. Eu amo a Deus, eu vou buscar os dons de Deus, porque eu quero ser útil na obra de Deus, eu quero ser usado por Deus, para Deus ser glorificado na minha vida. Antes de te dar os dons, Deus vai olhar isso. Deus vai olhar muito isso. Vamos ver se é por amor que ele está buscando, que ela está buscando, ou se
se é por vanglória, orgulho, soberba, para ganhar dinheiro, para ganhar fama. Ele vai olhar isso tudo. Então procurai com zelo, desejo, paixão. Você tem que ser apaixonado pelos dons de Deus. Você tem que ser apaixonado, apaixonadão pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor vai olhar isso. Tem que amar, zelo, desejo, amor, paixão, vontade. Que maravilha, hein? Essas coisas aqui eu acho que não aprende na faculdade não, hein, irmãos? Só na escola de profeta. Só na escola do Espírito Santo de Deus. Viu aí? Então você tem que ser persistente. Orar até receber. Mas não é essas oraçãozinhas fraca não. Não é essa oraçãozinha de meia hora que a gente fez aqui não. Lembra quando Jesus estava orando lá no jardim? Ele foi, orou um pouquinho, voltou, encontrou os discípulos o quê? Dormindo. O que ele disse? Poxa, vós não podeis vigiar comigo nenhuma hora? Por que Jesus disse uma hora? Jesus disse, vocês não deu conta de orar nenhuma hora? Vocês não conseguem orar uma horinha? Jesus passava era a noite no monte orando. Jesus virava era o raiar do dia orando. Entrava no entardecer da tarde e amanhecia o dia orando. Jesus orava era 8, 10, 12 horas direto, meu amigo. Aí quer orar 2 minutinhos, quer receber. Quer orar 10 minutinhos, quer receber. Se você orar 2 minutinhos, você vai receber a bênção que vale por 2 minutinhos. Se você orar 10 minutinhos, vai receber a bênção do tamanho de 10 minutinhos. Jesus que disse, meu amigo, vocês não podem vigiar comigo uma hora. Porque a primeira hora da oração, escuta aqui. Isso é oração de comunhão, meus irmãos. A primeira hora da oração, meus irmãos, essa consagração de 40 dias, o que é isso, hein? Tá ensinando pra gente umas coisas muito fortes, tal, não tá? Pastor Tiago tá aprendendo umas coisas tremendas. A oração, a primeira hora da oração é a hora da distração. A oração só começa na hora que você esquece o relógio, esquece as lutas, esquece os problemas, esquece o barulho do cachorro, o barulho do menino, o barulho do ventilador. A oração de comunhão, que você acessa a glória, acessa a uma dimensão espiritual. Você acessa a dimensão espiritual quando você se desliga totalmente da terra. Isso estando em oração. Você desligou da terra, esqueceu o relógio, já perdeu a noção do tempo, perdeu a noção da hora. É onde você vai acessar a dimensão da glória, a dimensão espiritual. Uma outra dimensão. Louvado seja o Senhor. Então a primeira hora da oração, a primeira uma hora de oração, é a hora que você vai, a hora mais difícil, já reparou?
Ah, você vai distrair, você vai olhar a hora, porque vai ser aquela luta do espírito contra a carne não quer orar, a carne não quer buscar, e um barulhinho já distrai você, e aí você olha no relógio, e isso e aquilo, a oração nem começou ainda. A oração nem começou ainda. Irmãos, o que vocês estão aprendendo aqui é muito espiritual, irmãos. É muito espiritual. Tem muitos pastores que são usados por Deus, não vai passar isso para vocês. São pequenas senhas. Escreve aí. São senhas espirituais. Mistério de Deus. Deus abençoe você que é novo no canal. Você que está chegando no canal agora recentemente. Deus te abençoe. Então a primeira hora da oração, é claro que conforme você vai elevando espiritualmente, você vai crescendo espiritualmente, você vai conseguir acessar outra dimensão com menos tempo, talvez com 20 minutos, 15 minutos, meia hora, mas isso você vai crescendo espiritualmente. Mas no início, meus irmãos, a primeira hora é a mais difícil. Jesus que disse, ficai aqui que eu vou ali, vigiai comigo, eu vou ali orar. E Jesus foi, orou e orou e orou e orou e orou e orou e clamou e suplicou. Jesus, hein? Jesus, ele não precisava ficar orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele não precisava. Ele não precisava porque ele era Deus, 100% Deus e 100% homem. E ele orou. Aí vem um carnudão, quer que você ora 2 minutos. Vem um carnudão, picareta, quer que você ora 5 minutos, 10 minutos. Pera aí. Quem que tem pecado aqui? Você ou Cristo? Cristo não tinha pecado, irmãos. Pode olhar. Ao cair da tarde, Jesus subiu ao monte. Ao alvorecer do dia, de manhã cedo, Jesus desceu do monte. Jesus virava a madrugada orando, meu amigo. Jesus virava a madrugada orando. E ele foi, orou, foi à parte, orou 1 hora, 1h30, 2 horas, voltou, os discípulos estavam dormindo. Porque eles distraíram com a carne, distraíram com o sono pegou eles. É a primeira hora da oração. Jesus, vocês não podem vigiar comigo 1 hora? Isso foi Jesus que disse, irmão. Então aí, para buscar os dons de Deus, oração persistente. E existem diferentes tipos de dom, diferentes graus de dom. Maior o seu grau na oração, maior o seu grau espiritual, maior vai ser o dom, maior vai ser a responsabilidade também. Estou falando de dom espiritual, irmãos. Não é de engalobação, imitação, heresia, essas coisas que a gente está vendo aí. Não, estou falando de dom de Deus. Não é essas coisas, indução, forjar, não. Dom de Deus mesmo. Que o dom, quando manifesta, meu irmão, pode ser paralítico, por exemplo, o dom de maravilha. Pode ser paralítico, pode estar na cadeira de roda, pode estar na muleta. Só olha, levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. É automático, é rápido. Olha o tanto de coisa que nós aprendemos em poucas horas. Sobre oração, sobre níveis de oração. Como acessar a dimensão do Espírito, a dimensão da glória na oração. A oração começa, a oração de você, que você acessa a dimensão espiritual, ela começa na hora que você esquece o relógio, esquece os problemas, esquece tudo que está à sua volta, você entra em outra dimensão, você entra na sala do trono, você está pertinho de Deus que só quer orar, quer ficar ali, continuar em espírito, continuar em oração.